esquerda está o novo superintendente do Ministério do Trabalho aqui no Ceará, o auditor fiscal, Carlos Pimentel de Matos Júnior. Ele é o novo superintendente regional para o Ceará. Ele já está no Ministério há 38 anos e ao longo desse período exerceu diversas funções. Foi ministro, secretário executivo, assessor especial de gestão estratégica do Ministério, foi delegado regional do Ceará, então está bem pronto exatamente para exercer a atividade. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Donato. Bom dia aos ouvintes da Jangadeiro, Yuri, Pedro, Yuri, Pedro, com a gente. Estão bom aqui dia. Com a gente no estúdio. Posso lhe chamar de Carlos Pimentel? Claro. Pronto, que é o seu nome realmente reconhecido por todos. O que muda nesse novo tempo da Superintendência do Trabalho em relação às questões ligadas ao emprego e ao trabalhador, principalmente? Donato, nós passamos os últimos anos aí completamente fechados à questão dos sindicatos e a gente não pode sobreviver sem esses sindicatos, sem um trabalhador. Da mesma forma, o trabalhador não tem muita dificuldade de sobreviver às suas questões com os empregadores sem a participação do Ministério do Trabalho. Então, imediatamente, a gente já aumentou o número de servidores no setor responsável pelas negociações, mediações coletivas. Já estamos fazendo reuniões diárias com os sindicatos para novamente eles nos reconhecerem como o ator principal nessa relação. E eu acredito que em breve nós estaremos novamente fazendo as mediações coletivas da forma que a gente fazia há alguns anos. Quanto tempo ficou fora desse padrão que era comum do Ministério? Donato, eu gosto muito de olhar para frente, para a gente fazer o que a gente se dispôs e o que a gente acredita. Mas foram os últimos 4 anos, esse setor voltado às negociações coletivas, não só esse, Donato, mas outro, a completa desestruturação. Eu vi você falando no início aqui que vai acontecer concurso público. Para você ter uma ideia, nós estamos com 50% da nossa capacidade de auditores fiscais, cargos vagos no Brasil todo. Então, eu acho que o ministro Luiz Marinho terá um trabalho muito grande, o próprio presidente Lula, de reconstruir o Ministério do Trabalho. Nós vamos ter muito trabalho, mas a gente está aqui para isso mesmo. Em relação, por exemplo, a outros estados, o Ceará está à frente, por exemplo, em algum item das discussões, ou nós paramos tudo, em todo o país, Nonato, comparado? Como você disse, eu fui delegado do trabalho de 2000 a 2003. Naquela época existia um programa de qualidade do governo federal que avaliava todas as instituições públicas federais. E nesse tempo nós ganhamos todos os prêmios possíveis. Nós fomos bronze, prata e ouro. Nós fomos o melhor órgão público da administração direta do Brasil. Isso é bom que seja dito. O Ceará, ele era piloto em todos os programas que o Ministério do Trabalho lançava, nós pegávamos aqui e nós desenvolvíamos bem. E eu fiz a pergunta exatamente por esse histórico, né? E nesses últimos anos ficou completamente apagado aí, a estrutura do Ministério também, nos extinguiram, depois nos fatiaram, depois recriaram, mas recriaram com uma condição muito pouco, sem a menor condição de oferecer o serviço que nós podemos oferecer. A estrutura que o senhor está pegando na superintendência hoje, pelo que já ouvi aqui, é bem diferente do seu tempo de regional aqui. O que é que pode ser feito para também adaptar-se ao novo modelo que exige o país? Pronto, é o que nós estamos fazendo aqui. A divulgação. Nós tínhamos uma sede conhecidíssima há 50, 60 anos, na 24 de maio. Né? Aí podia não saber endereço de casa, mas sabia. Da 24 de maio. Vai na Ministério, na 24 de maio. Né? Era assim que o trabalhador sempre nos encontrava. E aí, de 2009, nós tivemos que sair de lá e estamos hoje na Barão de Aracati 909, que é um condomínio que funciona também a Receita Federal, o Ministério da Saúde, vários órgãos.
E nesse período faltou a nossa divulgação e o trabalhador ficou perdido. Não sabe. Eu não sabia que estava funcionando junto à Você Receita. vê. Então, nós estamos meio apagados, mas nós vamos acender essa chama. Que bom. Com vocês aqui, com a divulgação. Então, o trabalhador cearense tem a sua casa de volta na rua Barão de Aracati, 909. A atuação do Ministério como superintendência é para todo o Estado? Todo o Estado. Nós temos 17 agências em 14 municípios, porque temos 2 agências no Shopping Rio Mar Kennedy e no Shopping Rio Mar do Papicu. E mais 14 cidades no interior. Vamos para o ouvinte. Tem muita gente nova que está chegando ao exercício profissional, ao trabalho pela primeira vez, e que muitas vezes desconhece exatamente o arcabouço, olha a palavra do Haddad, o arcabouço de funcionamento do Ministério. Como é que o Ministério funciona aqui em termos de superintendência? A superintendência, o Ministério do Trabalho tem várias atribuições, mas algumas delas as superintendências não fazem. Que é a qualificação profissional, ele passa direto para os estados, mas aqui a gente tem a fiscalização, as mediações coletivas e a fiscalização do trabalho. Toda fiscalização nas empresas é feita por nós aqui da Superintendência do Trabalho. Interessante. Quando você fala que as mediações coletivas estiveram paralisadas durante os últimos anos, isso demonstra que o trabalhador ficou refém do sistema patronal. Muitas vezes. O patrão queria estar pronto, não tinha como discutir, porque também não existia uma tripartite. Como um mediador. Um mediador, né? Pronto, a palavra correta. Na verdade, foi isso que aconteceu. Eles continuam fazendo essas mediações sem um mediador preparado, como nós somos, nosso quadro de auditores fiscais, reconhecidamente. Se você pegar em anos anteriores, você via que as maiores greves aqui no estado do Ceará eram mediadas por nós. Exatamente. E construção civil, transporte coletivo, sempre essas discussões iniciavam na Superintendência do Trabalho. Aliás, eu quero voltar a abrir as portas para os sindicatos, para os trabalhadores. Nós temos orientação, Nonato. O trabalhador pode ir à superintendência, ter uma orientação com o colega auditor. Nós temos nessas 14 agências, nós fizemos agora em 4, Crato, Juazeiro, Maracanaú e Caucaia, um plantão virtual. O trabalhador pode ir à nossa agência e de lá ele vai ter o contato direto com o auditor aqui na sede. Já que nós somos poucos e não temos condição de envolver todo o estado do Ceará imediatamente, a gente está fazendo esse plantão virtual, dando essa oportunidade para o trabalhador. Notou-se também durante esse período que o poder de ação dos sindicatos houve uma perda muito grande. Tanto que houve uma desfiliação caiu o número de filiados cadastrados junto aos sindicatos por conta exatamente de que ele não tinha grande ação como no passado, que o senhor falou agora há pouco. A reforma trabalhista deu um pouco de... ela criou uma força muito grande para o sindicato quando disciplinou que o convencionado valeria mais do que o legislado. E, por outro lado, Donato, ele tirou a fonte de custeio. Então, essa fonte de custeio hoje, o sindicato tem que descobrir uma forma de ter essa fonte de custeio. Para sobreviver. Para sobreviver. Porque tem uma força muito grande do legislado, do convencionado valer sobre o legislado, mas, por outro lado, ele perdeu essa força. Mas a superintendência está aí para a gente voltar a mediar e a negociar com todas as categorias. Ok, então conversando aqui exatamente com o novo superintendente, tem alguma pergunta chegando por aí? Eu ia aproveitar fazendo a pergunta da questão do sindicato. Tem também a questão a relação da neutralidade, né, dos sindicatos, né? Porque às vezes a gente vê muito essa politização dos sindicatos, né? E às vezes o profissional, o trabalhador, pode não se achar representado, né? Por isso que às vezes
esse distanciamento do profissional em relação ao sindicato, porque talvez ele não se ache mais representado pelo sindicato, né? Mas aí o trabalhador tem que participar, se envolver mais, né? Porque as eleições, todo sindicato tem sua diretoria eleita, né? Então, o trabalhador, aí a culpa eu já acho que seja, cada um tem que procurar seu sindicato para fortalecer sua categoria. E aí eu conclamo os trabalhadores cearenses que procurem seu sindicato. É muito mais forte uma negociação com o sindicato do que uma negociação individual. Individual, né? Realmente. É bom lembrar que os sindicatos trouxeram grande contribuição também na área da conscientização do papel de cada trabalhador, da ética também profissional. Isso foi tudo difundido nas reuniões dos sindicatos. Isso. Sindicalistas têm isso como uma noção básica e que é necessário quebrar essa velha corrente de não vou para sindicato, não quero nada com sindicato. É um elo de segurança também para que a lei trabalhista seja obedecida, não é isso? Com certeza, com certeza. Como eu disse, né, é muito mais forte uma negociação com o sindicato do que uma negociação individual. Superintendente, quer deixar alguma mensagem aqui? Quero, Nonato, achei pouco tempo. A gente tem Aproveitar só uma pergunta aqui do Márcio, né? Como é que é acionado, o senhor falou, só para reforçar essa questão, como é que aciona a fiscalização do Ministério do Trabalho? Muito boa pergunta. Essa pedido de fiscalização ou essa denúncia, ela pode ser feita lá no nosso endereço, na Rua Barão de Aracati, 909. Nós temos um plantão e eu convido os trabalhadores a nos visitarem lá, que serão muito bem tratados, e ele pode ir lá, que ele será muito bem atendido. Tem uma questão que é bem antiga. O trabalhador muitas vezes evitava fazer uma denúncia com receio de alguma ação que pudesse acabar sujar o nome, sujar o nome, criar uma antipatia junto ao patrão, perder até o emprego. Mas isso eu quero tranquilizar o trabalhador, que qualquer denúncia que ele faça, de forma nenhuma o empregador saberá quem foi que fez aquela denúncia e até mesmo se foi denúncia. Se foi denúncia, né? Ele nem vai saber que foi denúncia. Trata-se de uma fiscalização normal, de rotina do trabalhador. Eu te disse que foi pouco, Nonato, porque a gente tinha muita coisa para tratar. Pois aproveite, resuma. Mas são pautas, são pautas que requerem um pouco mais de tempo. A gente vai, durante o tempo que o senhor estiver à frente, a gente vai sempre estar lhe chamando aqui. Eu quero me colocar à disposição para isso. Nós temos trabalho escravo, nós temos acidente do trabalho, nós temos uma pauta muito extensa. Né? Eu não sei se isso é bom ou é ruim, né? Porque aumentou tanto, aumentou a visibilidade. Eu digo bom no sentido de que a gente está vendo tanto no noticiário, né? Os casos de... As denúncias, né? Os casos de pessoas encontradas, né? Mas ao mesmo tempo isso é preocupante, né? Casos de pessoas encontradas em situação de trabalho. Como é que a gente pode conceber em pleno século XXI, a gente ainda encontrar pessoas nessas condições, ainda existirem essas práticas, né? Eu que sou auditor e participo dessas ações, vocês não acreditam nas condições que a gente encontra trabalhadores. A gente precisa conscientizar o empregador e a aproveite o espaço nosso e de outros meios de comunicação também para fazer chegar a denúncia, a fim de que cada vez mais, diante de uma denúncia em que é tomada providência, rapidamente cria uma sintonia entre aqueles que estão convivendo o mesmo drama de agirem também. É verdade, e nós estamos disponíveis, nós temos um trabalho de inteligência sendo feito juntamente com outros órgãos, porque essa fiscalização é exclusiva do Ministério do Trabalho. A própria Constituição, a legislação, e nós temos outros parceiros que atuam junto com a gente. Mas a atribuição exclusiva é da fiscalização. O resgate do trabalhador envolve um conjunto de atribuições, porque é a emissão da carteira, é o pagamento das verbas rescisórias, é a emissão da guia do seguro-desemprego, é o encaminhamento desse trabalhador para a qualificação profissional, para que ele encontre logo um novo emprego, e essas atribuições são exclusivas da gente, da fiscalização do trabalho. E aí eu queria que o trabalhador nos procurasse, que a gente
imediatamente vai tratar desse assunto com muita urgência. Muita urgência. Fique aí bem livre para quando tiver alguma denúncia. Roberta, não é o nome dela? Roberta, nossa possa assessora entrar de em imprensa. contato, a assessora entrar em contato conosco para que a gente paute mais um encontro seu em relação a qualquer problema que surja. Perfeitamente. Estamos à disposição e agradeço aqui o espaço. É um prazer mais uma vez estar com você, depois de 20 anos, retornando aqui à casa. Parabéns pela maneira como que você já se dispõe a assumir uma superintendência vocacionada ao dever que é do dever do próprio sistema trabalhista. Muito obrigado. Grande abraço. São 9h59 agora.